pelo jeito vai continuar com o Zubeldia mesmo para as oitavas de Copa do Brasil e Libertadores, ô Capela. Muito provavelmente vai permanecer com o Zubeldia para a continuidade da temporada 2025. O que me chama um pouco a atenção no São Paulo é que o São Paulo, eu esqueci um pouco o Copa Libertadores de América, vou me concentrar no Campeonato Brasileiro, né? O São Paulo está apostando numa legião de garotos para se segurar ali numa situação confortável na competição, que hoje não tem, né? O São Paulo hoje não está numa situação confortável. E isso para mim é sempre um sinal de alerta, porque obviamente o São Paulo depende muito de uma linha, de uma espiral de atletas ali, que conta com o Lucas, conta com o Oscar, conta com o próprio Arboleda, que é alvo de muitas críticas muitas vezes, e muitas vezes tem razão de ser criticado, mas é um jogador experiente no que diz respeito à condição de zagueiro, passa tranquilidade, enfim, é um atleta que está há muito tempo no clube. E o Rafael, para mim essa é a espinha dorsal do São Paulo, e o São Paulo, uma vez que não possa contar com esses jogadores, o São Paulo olha para o elenco e diz: eu vou colocar quem? E aí esse quem, a resposta é uma série de garotos. Weber, essa fórmula não costuma dar certo. Você colocar muitos garotos simultaneamente, o último jogo que eu fiz do São Paulo, estou tentando puxar na memória contra quem foi, mas foi, tava eu, o Maciel, o Torva, e eu até chamei atenção para isso, porque o São Paulo terminou o jogo com 3 garotos no campo de ataque. O trio de ataque do São Paulo era formado por 3 jogadores egressos da categoria de base saíram outro dia. Isso é um problema, isso é uma questão, porque você está trazendo uma responsabilidade gigantesca para esses jogadores, para eles resolverem uma situação. Foi São Paulo e Bahia. Para eles resolverem uma situação. E nunca é simples resolver uma situação, porque o futebol de base é de um jeito e o futebol profissional se comporta de uma maneira completamente diferente. Esses jogadores que explodem no futebol profissional e são garotos, são jogadores que são fora da curva na maioria das vezes. São jogadores que apresentam pré-requisitos que os outros, na esmagadora maioria, não têm. Então, comparar um pelo outro não é muito correto. Você tem que tirar pela média. E pela média, você vai experimentando aqueles atletas que você, de alguma maneira, confia. Para mim, acende um farol muito grande para o segundo semestre do São Paulo, porque não me consta, Weber, que o São Paulo vai ter recursos para ir ao mercado e fazer grandes contratações. Inclusive, o Capretes, em relação ao Juan, é isso que o nosso Torvano falou, né? Tava devendo, pegaram o cara por empréstimo, estavam devendo até ontem, pagaram uma parte e estão conversando para que o jogador continue. Eu sou o clube italiano, eu não aceitaria. Como é que você faz um empréstimo e não paga e quer renovar sem pagar? É um absurdo, né? É um absurdo. A situação que o São Paulo vive é ridícula, Capretes. Esse é o São Paulo. Esse é o São Paulo. Parabéns. É um time que não ganha nada de importante há 15 anos, exceção da Copa do Brasil, Paulistão em 2021 e Sul-Americano em 2012. Nada é por acaso. O que o Capelinha trouxe, claro, seria o mundo ideal, mas assim, os moleques estão jogando porque não tem outro. Não tem outro. Não existe transição no São Paulo. Transição bem feita, planejada, não existe. Porque é uma bagunça. Sabe por que tá jogando o Matheus Alves, o Lucas? Porque o Caleri machucou, porque o Lucas machucou, porque o Oscar é de vidro, porque os caras que têm esse perfil de elenco montado não foi montado para ganhar. Você acha que esse time vai ganhar o quê com esse perfil? Só jogador machucado, jogador velho. Jogador velho, cadê a velocidade no ataque? Dependeu ali do Ferreirinha, que é um cara que oscila demais. Os melhores momentos do São Paulo no semestre foram com o Ferreirinha, que não é um jogador perene, não é um jogador que vai jogar bem sempre. Então aí tem que colocar o Matheus Alves. E o São Paulo vai forçar pra vender, hein, Weber? Vai fazer o moleque aceitar, hein? Igual fizeram com o Ângelo, 16 anos, ninharia pra França, 32 milhões. Sendo que todo mundo sabe há anos que o moleque é uma joia de Cotia. Mas não tem projeto de futebol no São Paulo. Essa politicagem do Casares, o discurso desconexo da realidade. E aí, é nos detalhes que a gente vê, porque o sucesso mora nos detalhes. Então você olha pra essas coisas. É por isso que o São Paulo não ganha nada, por pequenos detalhes, por não ter transição bem feita, por formar um elenco em função de likes no Instagram do presidente, porque dá like trazer o Oscar, dá like trazer o Rames Rodrigues, mas você só torra o dinheiro do clube e você não ganha com esses caras, não ganha, não vai ganhar com o Oscar, não vai ganhar, é jogador de vidro, ombro caído, mas enfim, esse é o São Paulo. Dá pra ver, é só ler os acontecimentos pra entender porque o São Paulo hoje é coadjuvante e não protagonista aqui no Brasil. Agora, as informações do Tricolor com o nosso Márcio Torvano.
E o São Paulo se representou na quarta, vai treinar até a outra quarta e na quinta joga contra o Vasco da Gama no estádio do Morumbi, Campeonato Brasileiro. Tricolor bem nas Copas, mas na competição nacional ainda está patinando, tem apenas 12 pontos. Já citamos que André Silva, Alisson e Zubeldia voltam de suspensão. Ontem, um dos que estavam ali no DM deu sinais de recuperação e já perto de um retorno. Marcos Antônio tinha lesão muscular, perto de um retorno se voltar contra o Vasco da Gama, se não, após o Mundial de Clubes da FIFA. Esta semana, estamos ouvindo garotos que renovaram contrato com o São Paulo. O lateral direito Igor Felisberto já fez parte da equipe principal e depois voltou para a base, perdeu um pouco de espaço para Mike, outro garoto da base e que foi destaque na Copinha. Igor renovou seu vínculo até março de 2029, tem apenas 18 anos. Ele fala aqui na 105. Sobre a recepção com os atletas, foi tudo maravilhoso. A questão que a gente criou uma casca muito grande, uma experiência de estar com atletas que já vivenciaram tantas coisas. Então eu levo isso como aprendizado. Acabei descendo, mas sempre de cabeça erguida para um dia poder voltar, se Deus quiser. Felicidade indescritível, né? É um clube que eu tô aqui desde os 11 anos, então poder já assinar o profissional e poder estar renovando, a felicidade sem palavras mesmo para descrever o que eu estou sentindo. Espero que consiga subir profissional, conseguir jogar e conquistar muitos títulos com essa camisa que é uma dos maiores clubes do mundo. Este Igor Felisberto, lateral direito, 18 anos, e outro lateral direito, e também Igor, só que este o Vinícius, mais experiente, não vai continuar aí na próxima temporada, mas alguns clubes querem ele agora, falam até mesmo no Corinthians. Tricolor segue tentando contratações. E sobre o zagueiro Juan, o São Paulo tentou prorrogar o seu empréstimo, ele pertence ao Sassuolo da Itália. O grande problema é que o clube ainda estava devendo à equipe italiana. Acertou uma parte do valor e o restante vai ser pago mais para frente. Agora, Juan continuar não é uma certeza. E sobre Alves, Matheus Alves, que interessa muita gente, o São Paulo quer no mínimo 10 milhões de euros. Matheus Alves, se você ouve o 105 FM Futebol Clube, sai fora disso daí, cara. Não vai jogar em Rússia, você vai acabar, meu amigo. País lá em guerra, sai disso. Inclusive tem a informação do Gerson do Flamengo que recebeu uma proposta do Zenit para ir embora também.